Ronaldo, desculpa te cortar, o Cleiton acabou de fazer. Ronasso, conte como foi a sua primeira nomeação. Qual foi a sua dificuldade? Porque você, Ronasso, não tinha experiência nenhuma com perícia. Nunca tinha pensado. Deixa eu perguntar a fofoca. Por que você resolveu ser perito, já que você nunca tinha tido experiência, e depois a gente fala a pergunta do Cleiton aqui? Então, professor, eu já tenho uma profissão, né, e ganho razoavelmente bem nessa profissão. Mas, com o passar do tempo, ela vai ficando estatizada, né? A gente acomoda isso. E aí eu procurava na internet alguma coisa que eu pudesse fazer, algum tipo de trabalho que me rendesse alguma coisa. E eu vi um vídeo seu na internet, no YouTube. E aí isso me despertou a atenção. Digo, mas como é que é isso? Porque o senhor falava, né? Porque a gente pensa que quando ouve a palavra perito, pensa que tem que ser doutor em alguma coisa, em direito, né? E concurso público, essas coisas, tudo, é isso que pensa, normal. E é normal pensar isso. E eu pensei. Aí eu digo assim, vamos ver como é que é, né? Porque a gente fica meio cético no início, né? Aí terminou o workshop, né? Essa semana que o senhor está abrindo aqui para os novos colegas e tal. E eu fiquei naquela assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou. E aí, professor, na época eu não tinha dinheiro, eu parcelei a inscrição. Isso é importante, porque muita gente aqui, Ronasso, talvez está com dificuldade financeira. E você estava passando por um momento delicado financeiro também. Estava. Mesmo eu tendo um trabalho, professor, chega um determinado momento que você se desequilibra, sabe? Não tem jeito. Em algum momento acontece isso. E tem outras pessoas que, infelizmente, não têm essa felicidade de ter um trabalho, né? Mas eu digo para vocês, ó, aí eu investi, foram 4 meses de curso, a gente assistiu as aulas todas, aulas muito boas. A gente vê que quando o senhor fala com propriedade da experiência que você tem, conhecimento técnico que o senhor tem, e eu fui agregando aquelas coisas. Eu confesso que teve aulas suas que eu assisti 2, 3 vezes. Que legal. Né? Legal. Porque me faltava, às vezes, entendimento. E aí eu revia. Né? Durante todo o tempo eu revia. E aí a preciosidade, assim, a minuciosidade com que o senhor explica, né? Isso ficou fácil para mim. Eu aprendi bem. Né? Esses dias eu ainda coloquei numa impugnação de quesitos que eu aprendo bem, né? Não, eu aprendo o que faço e faço bem o que eu aprendo. Ai, que legal. Porque eu impugnei os quesitos de um advogado que não sabia quesitar. Então, essas coisas, professor, vem da formação da gente. Sabe, quando o senhor tem uma base sólida de conhecimento, fica fácil o senhor trabalhar, é só perder o medo. É como o senhor disse, ó, o meu colega aí perguntou, né? Como é que foi? Foi terrível, porque foi a primeira e única que eu fiz por videochamada. Então, quando eu dei o aceite, eu já tinha entrado no Google Meet, tinha agendado a reunião, e aí coloquei lá o link da reunião, coloquei o dia, o horário, e pedi que o juiz citasse as partes, né, para elas estarem presentes. E agendei com o advogado do autor. Era um senhor de idade e tal, e eu vi que precisava, porque ele, inclusive, quando eu fiz a videochamada, eu gravei toda a videochamada, né, para ter elementos de comprovação depois, se alguma coisa fosse contestada. E ele tinha problema de Alzheimer, adquirido após a assinatura do contrato. Sabe? Aí, para não deixar dúvida, eu usei a assinatura da carteira de identidade dele, porque as que foram coletadas não serviam porque estavam alteradas, e o advogado podia contestar, né, de que a temporalidade entre a assinatura do contrato e a assinatura eram divergentes e eu não poderia usar os dois para fazer a coisa. Então, eu já fiz com a carteira de identidade, citei isso no laudo, que eu estava fazendo com a identidade, porque ele tomava medicação controlada, e já tinha 8 anos que ele tinha assinado o contrato, e as assinaturas coletadas agora diferiam
da época. E aí eu peguei a da identidade, que tinha 1 ano de diferença da assinatura do contrato. Ou seja, parece que é muito complexa a coisa, né, Ronaldo? Mas se a gente for pensar bem, no processo você tem praticamente 2 assinaturas para poder analisar, que é a assinatura da pessoa que está em documento e a assinatura do contrato. Muitas vezes que a gente tem que fazer aquele joguinho de 7 erros que a gente brinca, Exatamente. né? E o legal da história, né, Ronaldo, é que muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa complexa, difícil, que muitas vezes não consegue ver, mas, a bem da verdade, se a gente fizer essa comparação conforme a gente trabalha no laudo, fica muito evidente para o juiz ver.